muito diferente, entendeu? Tipo assim, é uma estratégia muito diferente. Porque os Master são malandro. E o Master é o que eu digo, a gente virou uns velho novo. Porque a minha categoria hoje em dia são 5 minutos. Então, 5 minutos, eu faço 3 lutas em 5 minutos, eu faço bem. 5 minutos eu aceito bem uma luta, tá entendendo? Mas os coroa, eles são muito estratégicos. Eles fazem 2 pontos e ficam amarrando. Não, não, meu amigão Peta! Tá entendendo? O negão é totalmente estratégico, meu irmão. Ele Especialista, especialista. é um dos mais estratégicos que eu já vi na minha vida. Ele é sinistro. Então, os Masters, eles são muito malandro. E os adultos são totalmente diferentes. Os meninos às vezes dão ponta, às vezes tem jogo de double pull, que os caras dão double pull, que o cara espera o outro levantar para dar vantagem, mas o cara já está enroscado ali para ir para as costas, já está um passo lá da frente. É. Então são coisas diferentes, memória diferente. Então foi assim também que eu peguei muito meu treinamento de competição, como treinar os meninos, início de luta, tá entendendo? Como travar uma luta, tá entendendo? Eu aprendi muito isso, muito mesmo. Foi com um grande professor da Nova União, que foi o Feijão. Cara, um dos caras mais estratégicos que eu já vi na minha vida. Meu amigo, assim, graças a Deus, essas viagens que a gente faz assim no mundo, a gente conhece muita coisa diferente, de diversificação, de posição, de transições. De trabalho, né? As experiências às vezes não dá muita grana pra gente, mas assim, o que a gente vai levar para a vida da gente, galera, não tem preço não, pode ter certeza. Isso é Esse muito massa. aprende- Esse aprendizado é excelente. E falando aí de grandes professores, né? Nós, né, começamos muitos de nós começou puxando um treino ou na matriz ou em uma unidade, e aí começou a ter uns alunos, mas aí também era um aluno que era nosso, mas ao mesmo tempo era da unidade, né? Não era assim uma turma nossa, era aluno nosso, mas era da unidade. Então fala aí como foi assim, para você começar a dar aula. O Osho já falou que treinou com você de 10h30 da noite lá na matriz. E aí, É, como a gente chegou na Zona Sul? contar no meu começo eu comecei de 6h15 às 7h30 com o Mikael, que era os horários de faixa branca. Então eu Cascavel. era 2 dias, Mikael, né? Mikael, grande Mikael, meu Muito mestre, técnico, né? técnico e um professor espetacular. O bicho era punk mesmo. Ele treinava para guerra. Então, eu comecei com esse horário. Aí depois teve um horário que Jair falou, teve um horário de faculdade, que a galera fazia faculdade, saía depois de 10 horas da noite. Aí eu morava até aqui praticamente na Zona Sul. E meus amigos, que eram Binho, Pedro Magão, Rubinho, tem até Tiago Manteiga, o Washington, tá entendendo? Aí eu comecei esse horário. Quando eu vi, meu amigo, meu horário tinha. Meu amigo, meu horário tinha mais de 10 pessoas, tá entendendo? E aí começou a dar certo e tudo mais. Aí eu vim para a Zona Sul. E eu não podia abrir uma academia, né, no centro, porque a Kimura era no centro, a gente não tinha como abrir. E vou começar a falar da Zona Sul agora, né? Fala aí como é que foi para iniciar. Eu falei E, um pouco, mas a sua história é bem aprofundada também, soma. aham, aí depois eu comecei na Zona Sul e minha mãe comprou uma casa lá, casa não, um apartamentozinho, e a gente começou a morar Bom lá. todo, É o quê? bom todo apartamento. Ave Maria, meu Deus, foi espetacular. Obrigado, minha mãe. Você, Ave Maria. Ela tá Aí, aí, né? ela tá aí, já já ela Tá comenta. sempre acompanhando. Aí, ela que manda lá, velho. Lá nos comentários. Então eu vim morar na Zona Sul e nessa época quem tava lutando muito, tava dando aula vizinho à academia, vizinho ao Pra-Shop, era Silmar Rodrigo, que a gente era da mesma academia e tudo mais, e ele, Bruninho, tô imprensado que ele tava em ascensão, o homem tava quebrando todo mundo. Espetacular, meu irmão. Quebrou todo mundo aqui do Brasil. Na época dele, poxa, meu irmão,
É um lutador, meu amigo, sensacional. Se ele quiser voltar, eu digo a tu que ele já volta quebrando de novo, que um amigo nosso também. Então, ele dava aula lá e estava sem tempo. Aí foi na época que ele perguntou, Bruninho, não quer começar a dar aula lá, não? Aí eu comecei a dar aula lá. Tá entendendo? Nessa academia vizinho para shopping, que foi até onde entrou você, lá no Sem Kimono, e também entrou o Dinarte, que ele dava aula, que lá pegava fogo lá. Todo mundo sabe, quem treinou lá, naquele, né? Treino bom ali. Exato. Aí pronto. Aí quando a gente tava crescendo, não sei. Eles tiveram um sonho que era abrir uma academia deles, né? Que Não, não, falei com o Miguel aí, vai. então, eles tiveram um sonho que era abrir a academia deles, então fizeram a proposta para a gente, né, sair, né, da academia da gente para ir para a academia deles. A gente falou que era impossível, que com a filosofia que nós temos, né? Então a gente pegou e tentou até filiar eles, a academia da gente, ele queria seguir o rumo. Com certeza, naquela época, eu fiquei muito magoado, Ave Maria, que, tipo assim, tava começando meu trabalho e tudo mais, tá entendendo? Você sabe, né, Marcelo, como é difícil. E a gente Então, sempre foi muito fiel, né, velho? e galera, meu irmão, foi osso pra mim, pra esse cara aí, pro Caneta, porque eu vou lhe dizer, a Kimura era muito grande, e os caras eram muito top, tá entendendo? E a gente era os pequenininhos, os que a galera amassava aí, a gente não era não, Marcelo, eu levei muita massa, viu, galera? Eu levei muita massa, graças a Deus, tá entendendo? Mas estou aqui para contar a história, viu? Aí no final saía por baixo e dava. A gente vê aquele filme, Carandiru, que o bicho fala, ele é grande, ele é grande, mas nós é rim. Tá É, entendendo? Pois, aí chegamos lá, comecei, aí o cara quis que a gente saísse de lá, teve aquele impasse, então a gente ficou procurando um canto e eu falei com o Bruno Reis, que é o famoso Bruno Topeira. Um abraço grande, muito obrigado, velho. Então ele chegou e vamos lá falar com a mãe do Kinji Tanaka, um mago mais sem vergonha que fica bagunçando aqui toda hora, Marcelo. é. Ele só não tá bagunçando aqui porque ele não tá assistindo, eu acho. Mas pronto. Aí ele, aí ele chegou e aí ele chegou e arrumou um espaço lá na associação pra gente, que era um espaço 5x6, minúsculo. Então Quartinho, quartinho. foi o quartinho. Então, quando a gente chegou lá no quartinho, eu pensava que tipo assim, nesse impasse que eu também estava irado, magoado e tudo mais, os alunos da gente também teve uns alunos que tomaram as dores, né? Porque de repente a gente estava dando aula, de repente a gente teve que sair e não tinha para onde ir, tá entendendo? Então a gente pegou e foi nesse canto lá e tenho que agradecer o Coroa, tá entendendo? Que é um faixa Pedro. preta da Kimura, Pedro Coroa, que ele pegou e comprou a lona, a gente comprou a madeira. Doda, meu irmão, um amigo da gente também, um Doda, um abraço também, Doda. A gente nunca vai esquecer isso. Chegou lá e fez Boa o tatame. força para montar Deu uma lá. força no tatame, meu irmão, uma galera. Eu só sei que quando eu chego no tatame, que eu vejo lá, galera, praticamente assim, o primeiro treino, eu vi 30 cabeças. Praticamente todo mundo seguiu a gente. E a gente tem um espaço minúsculo, que era horrível, o homem não dava para treinar, não tinha como sair um jiu-jitsu e a gente pegou e tinha 30 cabeças e teve uma hora que teve 60, você sabe, né, Marcelo? Então a galera rolava lá do lado de dentro e uma galera esperava lá do lado de fora da sala. Um dia, quando vocês quiserem ir lá, eu conto essa história e mostro para vocês. Então, a gente começou nesse negócio. Foi daí, então, que meu pai me deu uma pequena ajuda de custo. Eu também tinha uma grana e fiz assim, meu irmão, eu quero comprar um tatame sintético, que era meu sonho, assim, comprar um tatame sintético para fazer vários competidores que já estava saindo uma safra boa da gente ali, não era Marcelo? Já, Então, pô.
Os caras, apesar de a gente fazia muito treino que tinha que ser corrido, né? Tipo base de 30 segundos e 1 minuto, para poder o povo rodar. Mas quando Exato. chegava nos campeonatos, o cara lutava de 6 minutos, de 5, de 7 e dava certo, né? Então, aí teve cara que tá de adolescente e tá com a gente até agora. Já tá até com cara de mais velho que a gente. Pô, falando de Pedro Coroa, eu lembro logo de Davi, né? Que era molequinho, irmão Davi dele, tá com cara mais de coroa que e a é gente. faixa preta aí agora. Então, então a gente pegou e aí eu viajei para. Foi na época que eu viajei para São Paulo, comprei esse tatame e voltei para o Rio, que eu fui lutar o brasileiro e fui lutar o MMA, que foi o Chotô 12. Então, diante disso, quando a gente botou o tatame lá, que o tatame chegou, você sabe, né, meu irmão? Parecia um sonho, meu irmão. Parecia. Porque dava para a gente fazer as posições, a projeção. Hoje em dia a gente tem praticamente 160 placas e tem 8 tatamezinhos bem pequenininho, que a gente encurtou as áreas para a galera tentar funcionar naquela área, porque uma área de luta é muito grande. Então, quando você tem uma funcionalidade ali num pequeno espaço, quando você chegar num grande espaço, fica muito fácil para você fazer. Então, ali, meu amigo, é um pico muito estratégico hoje que a gente tem. Graças a Deus, você sabe, os treinos de competição da gente tá assim, ó. Tá voando. O menino, meu irmão, o menino faz, parece que é um videogame hoje em dia. Quando eu falo já uma coisa, os meninos já vão fazendo. Parece que eu tô com controle. Parece que é muito bom viver isso, tá entendendo? E saber que a gente começou lá, não tinha nada. Vou até ressaltar essa história. Muita gente diz, porque a gente foi botado para fora e tudo mais. Na época eu fiquei muito, muito magoado. Mas hoje em dia eu queria até ver para pedir obrigado, né, velho? Porque se eu não tivesse esse empurrão, esse impulso, eu acho que a Zona Sul não tava como tava hoje em dia, né, irmão? Então, tem coisas na vida que a gente tem que dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Então, isso aí foi primordial e só tenho a agradecer. A gente pensa que é coisa negativa, mas pode acontecer uma coisa negativa na sua vida, mas você dá o troco depois e espera o tempo se passar, tá entendendo, galera? Que vai vir coisa boa. É só você, meu irmão, fazer o bem, não tem essa não. Show. E aí, nesse crescimento da Zona Sul, veio o Danilo também fortalecendo demais a Ixi, firma. Danilo, Ave Maria. Danilo é um professor que mesmo é fundamental. O cara tá todo segunda, quarta, sexta, de 6 horas da manhã, bicho, para dar aula. 4 horas da tarde, tem aula para dar, tem família para, meu irmão. Aí E começou, sem falar que a próxima live vai ser com ele, vai ser eu e você perguntando aí, viu? aí, aí começou também a turma do Kids, né? Começou com você, hoje em dia tá lá Munir, Foi, eu comecei. Cleitinho, E Levinho, esse, Marquinhos, Matheus, o Grego, tudo dando força lá. exato. E esse negócio do Kids, eu só tenho a agradecer, tá entendendo também, que eu comecei há muito tempo atrás, que foi com o Emerson Ramos. Porque foi o cara que me deu o braço para eu entrar na equipe dele. E todo mundo sabe que antes, muito antes também, era um impassezinho judô e jiu-jitsu, entendeu? Então, ele nunca teve esse tipo de preconceito, digamos. Então, ele sempre abraçou. E quando eu cheguei, cara, eu dava aula na casa dele. Ele me deu a chave da casa dele. Eu fiz uma equipe de competição de criança de 15 alunos lá, que eu pegava um moleque assim, sinistro, porque os meninos já vinham do judô e já tinha uma bagagem grande do judô. E quando ele estava no jiu-jitsu e ia fazer competição, já era uma adrenalina, tá ligado? A menos que ele cortava, tá entendendo? Até que um cara que só fazia jiu-jitsu. Fora os coach guard que os meninos davam pau, tá entendendo? Então, o Emerson, ele, às vezes eu ficava lá, eu dava aula para os meus alunos e ficava vendo ele dar aula de judô para as crianças, porque Aí é aprendizado, é aprendizado. ele é fantástico e hoje em dia ele dá aula a crianças que têm autismo, são especiais, entendeu? E, meu amigo, esse trabalho que ele faz, Emerson, eu sou seu fã e é muito bonito o trabalho que você faz, viu? E muito obrigado por abrir as portas para mim, que foi um aprendizado. E para você ver, diante disso aí, eu tirei muito, muito cidadão de bem,
praticamente de lá, da Ramos. E hoje em dia, eu acho que tem até um menino que saiu de lá,